Olá, pessoal. Aqui é a professora Lorena Luna e esse é o nosso canal Inglês Acadêmico. Nesse vídeo, eu trouxe as questões que mais apareceram na prova da ANPAD de 2022. Então, antes de tudo, não se esquece de deixar teu like no vídeo e se inscrever no canal. Então, pessoal, a prova da ANPAD, ela é composta por 10 questões de inglês, 10 questões de língua portuguesa, 12 questões de raciocínio lógico quantitativo e 12 questões de raciocínio analítico. A prova tem duração de 3 horas e ela tem validade de 2 anos. Para você saber quais são as instituições que aceitam o teste da ANPAD, você precisa ir no site da ANPAD, no site do teste, que eu vou deixar linkado aqui, para poder checar lá quais são as instituições. Lá no site tem todas as instituições que aceitam, são mais de 200 instituições federais no Brasil. Então, essas provas, raciocínio analítico, quantitativo, português e inglês, elas são feitas todas juntas, certo? Mas aqui a gente vai falar só da prova de inglês. O teste da ANPAD de inglês é composto por 5 textos, mas não se assustem, os textos são pequenos e cada texto tem 2 questões de múltipla escolha. Todas as 10 são de múltipla escolha, os enunciados são em inglês e as opções também. Então, essa prova ela acontece 4 vezes ao ano e já saíram as datas de 2023. Então, vamos lá. As edições de 2023 são a edição de fevereiro, mas a prova é em março, dia 5 de março de 2023. Edição junho, a data da realização da prova, dia 18 de junho. Edição setembro, a data da realização, 24 de setembro. E a última edição de novembro vai ser realizada no dia 26 de novembro. Em 2023, teremos cursos específicos para ANPAD. Então, se liga aqui, me segue aqui também, me segue no Instagram para ficar ligado nas novidades. Meu Instagram é prof.lorenaluna. Então, pessoal, fiz um aparato das questões das provas de 2020, 2021 e 2022. Eu pude perceber que esse ano eles acrescentaram alguns tipos de questões diferentes. Então, vamos lá. Vou dar o exemplo de algumas questões diferentes de 2021 e depois a gente vem para 2022. A base das questões dos testes da ANPAD são de interpretação. Você vai encontrar com certeza questões de interpretação em todas as provas, tanto na prova de orientação acadêmica, quanto na prova de orientação profissional. Os modelos das provas são bem parecidos, tá, gente? Tanto para qualquer uma das orientações. Então, é o seguinte, as provas de 2021, além das questões de interpretação, eu pude perceber que eles colocaram algumas questões de expressões idiomáticas. Então, eles incluíram questões de sinônimos, mas um pouco diferente de encontrar um sinônimo só de uma palavra, mas sim de uma expressão idiomática que é um pouco mais difícil do que achar o sinônimo de uma palavra normal, digamos assim. Então, aqui está o exemplo, vou deixar aqui para vocês verem que eles pediram para achar o sinônimo dessa expressão aqui, caught his breath. Então, é desse tipo de questão que eu estou falando aqui. Essa foi a prova de setembro. A prova de 2021 também teve uma questão parecida como essa aqui, que eles pedem para achar um sinônimo, né, para a questão climb the ladder. E aí também teve uma questão de referência, mas não foi referência pronominal. Mas, para vocês saberem, a referência, ela pode ser de pronomes, como podem ser também de elementos, que não são exatamente pronomes, como é o caso da palavra one. Ela também é um elemento que faz referência. Então, eles colocaram essa questão aqui com one, pedindo para você encontrar qual substantivo, qual palavra o one se referia. Então, gente, só um exemplo dessas questões aí diferentes de 2021, certo? O resto são questões de interpretação. E eu vou trazer para vocês agora as questões de 2022. O que foi que eu vi diferente é que eles colocaram mais questões de vocabulário e de referência também.
não só questões de interpretação, porque antes dominavam as questões de interpretação, agora tem mais essas. E isso é uma boa coisa, porque às vezes a pessoa se dá melhor com um tipo de questão do que em outra, né? Então você tem mais chances aí de se dar bem na prova. Então, vamos lá, vamos ver aqui o exemplo da questão de interpretação da ANPAD. Como eu falei antes, são questões de múltipla escolha, enunciadas em inglês e opções também, certo? Então, o tipo de questão que você vai ver é essa aqui, que eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Então, essas são a base da prova, certo? A maioria das questões serão de interpretação. E o que mais? Questões gramaticais. Essa questão ela é uma mescla, tanto de vocabulário como de gramática. Por quê? Porque ele pega um elemento, uma conjunção, certo? Um marcador discursivo, para perguntar qual é a palavra que poderia substituí-lo. Inclusive, tem vídeo aqui falando sobre marcadores discursivos, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar para vocês. Nessa questão, eles pedem para você achar o sinônimo dessa palavra aí, furthermore. Essa é uma questão tanto de vocabulário, porque você precisa ter vocabulário para saber o que pode substituir ela, como você precisa saber também que ela é um marcador discursivo, que aí também entra uma questão gramatical. Então, eu trouxe duas questões de vocabulário para o exemplo aqui, que são essas duas. Uma questão de vocabulário também, como aquelas de 2021, que são para achar o sinônimo de expressões idiomáticas como essa in plain sight, e também mais essa questão aqui também que vai aparecer na tela para vocês, que é para achar o sinônimo só dessa palavra. Então, essa palavra não é uma expressão idiomática, é só uma palavra solta, certo? Que pede para você achar o sinônimo só para essa palavra. Não é uma expressão idiomática, é só uma palavra. Essa palavra aqui, outdated. E aí, eles também trazem questões de referência. Dessa vez, com pronomes mesmo. Gente, o it, eu acho que o it e o they, eles têm uma questão com o they também, que eu não trouxe aqui para vocês, trouxe a com o it. O it é campeão em questão de referência pronominal. Por quê? Porque em português a gente não tem esse pronome, né? Esse é um pronome do inglês, um pronome neutro, digamos assim, um pronome para objetos, coisas, enfim. E aí a gente não tem, então isso confunde um pouco. Então eles sempre colocam it, colocam they. Nunca espere uma questão de referência pronominal com he, não, nunca vi, eu acho. Em toda a minha vida ensinando para proficiência, eu nunca vi esse tipo de questão. Então, olha só, vou deixar aqui o exemplo dessas questões com it. Nessa questão aqui, eles pedem I've just got used to it. Olha só, gente, eles, na própria questão, eles não perguntam ao que o it está se referindo. Eles perguntam o que pode substituir o it. Dá no mesmo, hein? Cuidado com esse tipo de questão. E aí eles também trazem uma questão com it de novo, mas essa eu achei bem diferente também. Olha só, ao invés de pegar um it solto, eles pegaram um it dentro de uma expressão e perguntaram ao que ele está se referindo. Nessa questão eles perguntam qual é a referência. Então, to take it up é uma expressão, então eles pegam o it e perguntam ao que ele está se referindo. É uma questão bem complicadinha. Inclusive, eu tenho um vídeo resolvendo essa questão, vou deixar nos cards para vocês. Então, gente, é isso. Resumindo, quais são as questões que mais apareceram em 2022 nas provas da ANPAD? Então, você vai encontrar, claro, interpretação é a base da prova, né, dos testes. Questões de vocabulário envolvendo expressões idiomáticas, questões de vocabulário com uma palavra só e questões de referência pronominal, envolvendo tanto o pronome sozinho quanto envolvendo também uma expressão idiomática. Então, gente, fica ligado que em 2023 teremos cursos preparatórios para a ANPAD, certo? Me segue lá, @prof.lorenaluna. Não se esquece de deixar teu like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!